para os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Amém? Amém. Amém. Então, semana passada a gente lemos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, do verso 12 ao 18, e hoje é do 18 ao 22. No Evangelho aqui nós podemos ver que os discípulos de João e os fariseus, eles jejuavam, mas os discípulos de Jesus não. E as pessoas ficaram incomodadas, porque que os discípulos de Jesus não estavam de jejum. Antes de Jesus responder com as parábolas do noivo, do pano novo e dos nobres, é essencial entendermos por que aqueles grupos jejuavam e o que eles esperavam alcançar. Como era o jejum para os fariseus? Para eles, o jejum havia se tornado uma prática religiosa, rigorosa e normal. Havia se tornado comum para os fariseus. Embora a lei exigisse que o jejum fosse feito uma vez por ano, somente na época da expiação, como diz Levítico capítulo 16. Mas os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Mas qual era a intenção verdadeira dos fariseus jejuarem 2 vezes por semana? Eles queriam mostrar para as pessoas que eles eram piedosos, oravam alto, somente para chamar a atenção das pessoas. Jejuavam 2 vezes por semana, só para parecer para as pessoas que eles eram mais justos do que os outros. Afinal, eles eram conhecidos como os mestres da lei, Falavam com Deus, mas sem obediência no coração. O problema não é a prática, coisas espirituais, mas de que como tudo isso é feito. O problema não é praticar o jejum, a oração, mas como isso tudo é feito. Como o coração da pessoa está diante dessas práticas. Qual a intenção, de praticar o jejum e a oração. Nós também corremos o grande risco de orar, jejuar, cantar, pregar e até de servir. Mas preocupados, nós corremos o risco de estar preocupados com a nossa imagem do que com o nosso coração. Então corremos esse grande risco. Por isso precisamos analisar qual é a intenção do nosso coração em estar servindo o Senhor. Queremos aparecer para as pessoas ou queremos servir o Senhor? Mesmo se sentindo incapaz, impossibilitado, mas o desejo é de todo o coração de servir o Senhor de alguma maneira. Faço o que faço para Deus ou
para que as pessoas vejam. Isso a gente refletir, né? Minha vida secreta confirma a minha vida pública. Quer dizer, o que eu vivo no secreto, o que eu vivo em casa, o que eu vivo longe do público, das pessoas, da igreja, confirma o que eu vivo aqui na igreja, o que vocês vivem aqui na igreja, ou não? Em casa nós somos uma pessoa e aqui perto dos irmãos nós somos outra pessoa. Agora nós iremos ver o que significa o jejum para os discípulos de João Batista. O jejum dos discípulos de João Batista tinha um tom bem diferente, pois João Batista pregava arrependimento, perdão dos pecados e sobre a vinda de Jesus. Então, seus discípulos jejuavam com sinal de arrependimento sincero. Jejuavam com sinal de lamento espiritual pelos pecados do povo de Israel. Também como preparação para a vinda do Messias. Então nós podemos perceber que havia dois tipos de pessoas que jejuavam e oravam, mas era distinto um do outro. Um grupo de pessoas orava e jejuava para aparecer para as pessoas, né? Em Mateus a gente pode ver que eles iam na praça, levantavam o braço e orava bem alto para que as pessoas vissem, né? O jejum aqui não era uma ostentação, né? O jejum dos discípulos de João Batista não era uma ostentação, mas uma quebra de coração. Quer dizer, o coração daquelas pessoas ficavam cada dia mais quebrantados por praticar aquele jejum e aquelas orações, porque a intenção daquele povo era sincera, era boa, né? Eles oravam com boas intenções, sinceras diante de Deus. Agora nós iremos ver por que o povo, os discípulos de Jesus, não estavam jejuando, né? Agora Jesus nos mostra que com a chegada dele, tudo havia mudado. Com a chegada de Jesus, tudo havia mudado. Por isso os discípulos dele não oravam e não jejuavam. Por quê? Porque os discípulos de João esperavam a vinda do Messias. Eles esperavam a vinda do Messias. Só que os discípulos de Jesus já sabiam que o Messias já havia chegado. Então, Jesus estava derramando vinho novo em odres novos. Quer dizer, Jesus estava derramando o Evangelho, a palavra dele, o Espírito Santo dele, sobre corações quebrantados. Os discípulos de Jesus já sabiam quem ele era, por isso estavam ali ao redor dele, ouvindo o Evangelho. E o coração daquelas pessoas estava quebrantado, disposto a ouvir e obedecer tudo aquilo que Jesus estava dizendo. Que o nosso coração também seja um odre novo, né? Cheio de arrependimento. Que o nosso coração seja cheio de humildade, de fé e de dependência total de Deus. Em Marcos capítulo 2, verso 18 que a gente leu, nos ensina que o reino de Deus não é sobre aparência religiosa, nem sobre espera sem fim, é sobre reconhecer a presença do noivo. Então nós aprendemos
reconhecer a presença do noivo, reconhecer a presença de Jesus e permitir que Ele nos transforme por completo. Permitir que a palavra de Deus nos transforme por completo. Não é ficar pensando assim, eu não penso assim, eu não acho assim. Não, devemos obedecer como está escrito, a palavra do Senhor. Assim como os discípulos de Jesus estavam ali, praticando, aprendendo e praticando. Com a presença do noivo, com Jesus, exige mais do que prática. Exige um coração novo. Talvez hoje Deus não esteja pedindo que você faça mais, mas que se renda mais aos seus pés. Que você deixe de remendar a fé e permita que Ele faça tudo novo na sua vida e na minha vida. Amém? Amém.